Vamos a Aracaju para conversarmos com a doutora Denise Albano, professora da Universidade Federal de Sergipe e doutora em Direito Processual Penal. Mais uma vez, estamos aí para discutir um tema dos mais importantes. A sanha punitivista vem para cima dos brasileiros. E eu diria mais, não é só o chamado bolsonarista ou conservador que está ameaçado, não. Qualquer um que diga uma crítica contra o atual governo pode ser taxado de antidemocrático e ir para a prisão. Que cenário é que nós estamos vivendo? A lei ainda existe no Brasil, doutora Denise? A gente pode afirmar tranquilamente que existe um marco normativo vigente. Um código penal, um código de processo penal, em que doutrina os estudiosos, os chamados juristas, estudiosos da matéria jurídica, e até mesmo que era a jurisprudência dos tribunais, afirmam que é necessário interpretar e aplicar todas as normas de direito penal e de direito processual penal à luz da Constituição. E a Constituição assegura o direito à liberdade, que só pode ser restringido diante de atos graves. Temos o princípio da presunção de inocência, temos o princípio que garante aos indivíduos o direito à liberdade de expressão e, quando praticar crimes, exercendo esse direito, devem ser submetidos a um devido processo de julgamento mediante um juiz que tenha competência para julgar, que seja um juiz imparcial e, basicamente, eu trouxe aqui alguns princípios que moldam, que conformam o que a gente chama de sistema penal, processual penal brasileiro, que, como eu já disse antes, está completamente sendo implodido. Implodido porque é aquilo que destrói por dentro, sendo implodido por obra e graça daqueles que deveriam velar, resguardar esse sistema de base constitucional, que são altas autoridades do judiciário. Então, a gente pode dizer hoje, tranquilamente, Arivan e quem nos acompanha, que a gente tem um direito penal e processual penal que era visto como vigente, como válido, até alguns anos atrás, e eu diria que nos últimos 5, 7 anos, surgiu um novo direito penal, processual penal, que só é possível a gente afirmar que funciona sob a lógica de um chamado direito penal do inimigo, que é aquele direito que é voltado para punir severamente, perseguir eficazmente, sem direitos e garantias daquele que é apontado como suspeito, investigado, direito ao silêncio, direito a um julgamento mediante uma autoridade previamente competente, direito a que o advogado tenha pleno conhecimento de todas as provas que foram colhidas contra você que está sendo investigado ou acusado. Esse direito penal do inimigo não assegura isso. Em nome de uma tal segurança do Estado, que aí a gente pode substituir por segurança das autoridades, ou em nome da preservação das instituições, ou de proteção à democracia, sempre esses termos vagos, não é, Arivan, quem nos acompanha? Que aí eles vão colocando o conteúdo que for conveniente. Pode ser mobilizado esse direito para prender, para submeter a pessoa a um julgamento por autoridade que não tem qualquer imparcialidade, sem garantia de uma defesa plena, e eu diria, para quem tem olhos para ver, sem dúvida, é esse direito que vem sendo aplicado para uma certa parcela da população. Para traficantes, para assassinos, continua aquele direito clássico, com todas as garantias de direito ao silêncio, de integral assistência de defesa, de, na dúvida, liberar, absolver.
esse direito penal clássico continua válido para estupradores, assassinos, não é, traficantes perigosos. Agora, para uma parcela da população, não vale esse direito penal clássico com suas garantias, o que vale é a lógica do direito penal do inimigo. Estamos aí nessa situação em que não se pode criticar um funcionário público ou um servidor público, não podem ter qualquer referência pública, embora sejam servidores públicos. Como é que é isso, doutora? A senhora pode explicar melhor para nós que estamos perdendo aí a compreensão desse tipo de situação? Muito difícil, não é, Ivan? De fato, parece que temos hoje aqueles que são agentes públicos, como você pontuou, antes de ser o ministro de Supremo Tribunal Federal ou de Superior Tribunal de Justiça, antes de ser o ministro de Estado, eles são, antes e primordialmente, servidores públicos. Eles ocupam cargos públicos e têm compromisso em bem servir ao público, aos brasileiros, respeitando o marco da normatividade, a legalidade, agindo conforme a moralidade, sendo exigido também que eles pautem suas ações pelo princípio da impessoalidade, que no caso do juiz é exigido essa sua imparcialidade. Hoje nós temos inquéritos que estão em curso, cuja abertura desses inquéritos foi determinada por ministro de Supremo. A Procuradoria da República, que é quem pode decidir sobre arquivamento ou não de investigação criminal, de inquérito, manifesta-se pelo arquivamento. Ministro de Estado atropela e passa por cima, dizendo que não, que tem que prosseguir com o inquérito, inquéritos que duram 1, 2 anos, quando o prazo médio de um inquérito é de 10 dias se a pessoa estiver presa e 30 dias se estiver solto. O maior prazo previsto na legislação brasileira está na Lei de Drogas, que prevê o prazo de 90 dias de duração de um inquérito, prorrogável por igual período. No máximo, se houver muitos envolvidos, vários crimes aí conexos, excepcionalmente é que se admite um inquérito de 180 dias em caso de investigação envolvendo aí tráfico de drogas, possível organização criminosa. E hoje nós temos cidadãos comuns que estavam ou na frente de quartel, ou na frente de palácio, ou na Praça dos Três Poderes, para além dos que depredaram, dos que praticaram atos de vandalismo, mas nós temos pessoas que simplesmente por se manifestarem estão aí há 1, 2 anos submetidas a uma investigação sem fim. É quase uma miragem você dizer que ainda vivemos num Estado democrático de direito e num Estado republicano, porque a república substitui a monarquia, o governo do soberano, que é considerado aí não passível de responsabilização, porque o monarca é visto como aquele ser perfeito. Há alguns que se julgam puros, quase oráculos, e que, portanto, não podem ser submetidos a qualquer responsabilização por seus atos, porque presume-se que seus atos sempre são certos, corretos, justos, e aí parece que a república foi suprimida, porque o princípio republicano está baseado na ideia de que do cidadão mais humilde até a mais alta autoridade do Estado é sim passível de ser responsabilizado. Politicamente, temos o processo de impeachment, civilmente, por eventuais atos, e aí pode sim ser responsabilizado, penalmente, crimes também comuns, e aí altas autoridades têm o tal do foro privilegiado, foro por prerrogativa de função, mas são passíveis de responderem também criminalmente por seus atos. E hoje nós temos como que altas autoridades que se julgam absolutamente irresponsáveis, insuscetíveis de responder
por seus atos. Podem atropelar as leis, podem passar à margem da legalidade, podem ignorar a Constituição, que nada acontece com essas autoridades. Eu dou um exemplo, pegando o caso mesmo, lamentavelmente, do ministro Alexandre de Moraes. É muito estranho, não é? Até agora, uma única imagem não ter vindo a público, exatamente registrando o que se passou. Mas, para além da gravidade desse ato de ter ali uma família tendo uma busca e apreensão domiciliar por suposta agressão, ainda não se sabe propriamente, a agressão física, verbal e tudo, mas tem-se uma medida drástica, que é uma busca e apreensão, captura de documentos, equipamentos dessas pessoas, e tudo ainda envolto numa zona de penumbra muito forte. Mas o que eu chamo a atenção é para outro fato mais grave relacionado a esse episódio. O ministro estava na Europa a convite de uma empresa que foi condenada pelo Supremo por prática que eles chamam de fake news. Tudo, pelo menos foi divulgado na imprensa, bancado pela empresa que é sócia de uma universidade particular, que em parceria com uma universidade italiana convidou o ministro para palestrar. E ele estava acompanhado da família. Então, lanço aqui a hipótese bastante plausível de que também foi bancado não apenas a passagem do ministro, como também de toda a sua família, de familiares. Então é de se questionar, que imparcialidade é essa? Como é que um ministro do Supremo vai para um evento bancado por uma empresa que recentemente foi condenada por esse mesmo corpo aí de juízes, por esse mesmo Supremo do qual esse ministro faz parte? Repercutiu também, anteontem e ontem, que o ministro Barroso estava em uma festa em Portugal, acompanhado, uma festa bastante badalada, mais restrita para convidados VIPs, batendo papo com os irmãos Joesley Batista, donos da famosa JBS, envolvida aí em vários também supostos crimes no âmbito da Lava Jato, e que de uma empresa pequena, lá do Centro-Oeste, despontou no governo petista como a empresa maior produtora de proteínas do mundo. Então, é lamentável esse quadro, porque o que se espera de altas autoridades da justiça é mais ou menos aquela máxima em relação à mulher, não é? Do imperador, de César. Não se espera da mulher de César que ela seja apenas honesta, uma mulher decente, mas que ela também pareça honesta em seus atos, em suas manifestações, em suas aparições públicas. Eu vejo que não há nem mais o compromisso de alguns ministros, lamentavelmente, de parecerem honestos perante a opinião pública.